Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É muito bom rever a todos vocês, né? Aqueles que a gente conhece, tá? Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Essa semana, nas madrugadas, né? Lá no plantão eu gosto sempre de descansar primeiro, porque aí na madrugada, no horário de 3 às 6 eu estou acordado. E é aquele momento em que eu medito, sabe? A gente medita, ouve hino. Esse hino da Rafaela Pia, um dos hinos que eu ouço nas madrugadas, né? Outros também, da Fernanda Lara. Então eu orei a Deus e eu tinha tomado uma decisão. Acredito que não ia ser uma decisão boa. E eu pedi uma resposta a Deus, né? E eu agradeço hoje a Deus porque minha esposa está aqui comigo. Ela é a resposta dessa oração, tá? Eu não posso contar para vocês o que é. Para ela depois eu conto, mas ela é a resposta, tá? Estou muito feliz que ela veio comigo. Ela tem sido meu braço direito, sabe assim? Tem andado do meu lado, né? Junto. Então eu agradeço muito a Deus porque Ele falou que não ia tirar as provações da gente, mas ia estar conosco. E Ele tem estado conosco lá em casa. Eu agradeço a Deus por isso. E o irmão Bina me convidou, né? Semana passada, né? E assim, psicologicamente, irmãos, né? A gente é um pouco abalado, porque são tantos problemas, né? Tanta coisa com todos nós. E a gente fica pedindo a Deus equilíbrio nisso tudo. Sabe, Senhor, dá condição de a gente trabalhar, sabe? De a gente coordenar lá no trabalho, em casa, no outro trabalho também, né? E Deus tem abençoado muito em relação ao trabalho, sustento, tá? Mas aí eu pensando, e eu abri a Bíblia no livro de Eclesiastes, encontrei assim algo, sabe, muito importante. Eu queria que vocês abrissem aí no Eclesiastes, na introdução de Eclesiastes. Nós vamos fazer aquela pequena oração, né? Às vezes a gente esquece de fazer, mas lembrei agora, vamos fazer a oração, pedir a Deus a bênção, para que possamos sair daqui repletos do poder de Deus e da palavra de Deus. Amém. Tá bom? Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, louvado seja o Teu nome nesta manhã. Muito obrigado, porque aqui estamos pela presença de todos, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Que o Teu Espírito sempre esteja conosco e que nós possamos assim sentir. E queremos sentir a Ti, o Senhor, falando através de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui na introdução, aqui fala o livro de Eclesiastes. Estão registrados pensamentos do pregador, um homem que meditou profundamente sobre a vida humana, com as suas injustiças, decepções, e conclui que tudo é vaidade. O Eclesiastes é o livro do homem sem Deus. Esse homem fala das suas vitórias, derrotas, do seu pessimismo e do seu otimismo também, e da sua esperança e também do seu desespero em alguns momentos. Aqui fala que o pregador, ele era um homem, sabe, que em algum ponto ele estava lá em cima e em algum ponto estava cá embaixo. Eu fico lembrando de mim, sabe, irmão? Tem dia que a gente está lá em cima, está com a força, sabe, com o poder de Deus, e tem dia que a gente parece que está derrotado. Tem dia que a gente está lá embaixo e o pregador, ele fala que, né, e ele estudando, né, aqui fala que o pregador aconselha os jovens a lembrarem do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que o corpo volte para o pó da terra e o espírito volte para Deus. E foi muito importante, né, eu li essa parte da introdução aqui. Nós vamos meditar um pouquinho em Eclesiastes no capítulo 7, para a gente entender quem era o pregador e como ele vivia.
Eclesiastes capítulo 7, a partir do verso 1. Nós vamos ler e depois eu queria que vocês prestassem atenção aqui em mim, tá? Melhor é o quê? A boa fama do que o melhor é o quê? Perfume. E algumas bíblias está o quê? Unguento, né? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume. Por que o pregador ele fala assim, que melhor é a boa fama? Por que vocês acham? Eu queria a opinião de vocês. Na minha Bíblia diz o nome limpo. O nome limpo, muito bom, irmão. O nome que não está sujo no bairro, na área, né? Oi? O nome limpo tem No que banco. Perante a comunidade, né, irmão Luzimério? Limpo. Ou perante a igreja. Puxa, aquele irmão, ó, ele tem um histórico bom, ele tem um nome limpo. Eu indico ele. Não é assim? Olha só como ele fala que a boa fama ela é maior do que o perfume. Porque o perfume, eu coloco um perfume bom, chego aqui na igreja e os irmãos que passam perto de mim, irmão Adriano, que perfume bom. Mas e a boa fama? Ela espalha muito mais do que o melhor perfume. Mas irmãos, nos dias de hoje tem pessoas que têm escolhido viver, de ter o melhor perfume do que a boa fama. Você já viu? É muita gente, não é? É o tempo do filho. É muita gente que tem escolhido viver assim. Agora a segunda parte do verso, ela fala assim, melhor do que aí fala assim, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de... O que vocês acham dessa passagem? Me ajuda aí agora. O que vocês acham? É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento? É? Não, que isso? Não é melhor. O dia do nascimento de alguém, o dia que meu filho nasceu, que minha filha nasceu, irmãos, foi um dia maravilhoso de alegria. Ué, mas a gente está indo contra a palavra do pregador, a gente vai entender, vocês vão entender já. Irmãos, o pregador, ele está levando a gente a meditar na nossa vida, meditar em tudo que estamos vivendo, sabe? Meditar nos dias maus que estamos vivendo. Pode falar. Sim. E quando morre, encerra o sofrimento. Encerra o sofrimento. Verdade. Sim. Irmãos, eu vou contar uma história para vocês. Um dia desse eu estava, foi há 2 semanas atrás, sentado na recepção do hospital. Esse dia eu estava cobrindo férias do meu supervisor Joaquim, ele está de férias, estava em Portugal. E a gestora do hospital me colocou para cobrir as férias dele. E chegou um senhor, um rapaz de 40 e poucos anos, mas ele chegou muito feliz, mas sabe, uma alegria muito grande, vibrando. Que bom que vocês ligaram para mim, que bom que vocês ligaram, porque eu vim pegar o meu pai. E falou assim, eu fiz até uma buchada em casa, antes de vir, fiz uma buchada, já deixei preparada, que ele gosta muito. E, irmãos, quando ele falou o nome do pai dele, eu comecei a chorar por dentro. O hospital, o NIR, ligou para ele porque o pai dele tinha falecido. Eu pensei, meu Deus, como vai ser o baque no coração deste homem agora? Claro, chamou o médico, o NIR leva ele para uma salinha, o médico desce, vai para a salinha dar a notícia. Quando o médico deu a notícia, dali a gente escutou os prantos, né? Chorando muito. E passou-se algum tempinho, né? Mais ou menos aí uns 20 minutos, meia hora. E aí, ele chegou para mim, que eu era responsável naquele tempo, e falou assim, eu quero ver o meu pai. E o protocolo do hospital, ele não permite ver o pai. É ir lá no morgue e ver o pai no hospital. Eu liguei para a gestora, para a minha chefe, e falei com ele, Fernanda, ele quer ver o pai dele.
ela falou, Adriana, não faz parte do protocolo. Se você quiser ir, você vai, chama o maqueiro e leva ele lá. E eu sendo humano, irmãos, tipo assim, como que eu vou impedir dele ver o corpo do pai dele? Levamos lá, o maqueiro abriu, ele olhou o corpo do pai, ficou mais ou menos 1 minuto, eu deixei ele 1 minuto, falei, vamos, você pode passar mal aqui, e aí nós saímos. E irmãos, aquilo me fez meditar no que o pregador está falando aqui. Nós precisamos valorizar as pessoas que temos ao nosso lado. Precisamos amar as nossas esposas, esposos, filhos, como se fosse terminar o dia hoje. E isso o pregador, ele está certo, irmãos, nesse ponto aqui, em falar que o dia da morte, né? Nesse ponto, vocês entenderam? Ele não está falando que a gente tem que viver ele está falando que nós precisamos meditar nesse dia e valorizar mais as pessoas enquanto estão vivas. E a única maneira de nós pregarmos o Evangelho, sermos uma testemunha viva, é nós amarmos o nosso semelhante, independente se são víboras, se são falsos, seja o que for, irmãos. Nós precisamos amar os nossos semelhantes. E principalmente aqueles que estão perto de nós. Fazia um tempão que eu não vi a minha mãe, já disse, eu vi ela assim, eu corri e dei um abraço nela, que a gente está com alguns problemas, sabe, de família, e eu dei um abraço e falei, meu Deus do céu. E minha esposa sabe, a gente vê o meu pai, todo dia cheguei ontem, meu pai estava na rua, abracei ele me costuma pegar bem, sabe, aqui no pescoço, dar aquele beijo gostoso. Hoje eu passei por ele, né, amor? Abri a janela do carro, minha esposa deu tchau para ele, e ele assim, ele anda muito. A gente tem que meditar e aproveitar os momentos que temos com aqueles que nós amamos. E o salmista, ele quer nos trazer aqui em Eclesiastes a nós meditarmos na vida que estamos vivendo. Aí aqui no verso 2, olha como ele fala: melhor é ir à casa onde há tudo do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. A casa onde há banquete é muita alegria, muitos prazeres, mas falsos. Com certeza não parte do coração de todos os verdadeiros. Porque quando a gente é convidado para ir numa festa de casamento, aniversário, seja qual for, a gente vai com um coração sincero. Você leva um presente ou você leva a sua presença, isso é importante. Mas ele está falando aqui, irmãos, na casa onde há luto, porque ali é um local onde as pessoas meditam, pensam. O verso 3 ele fala: melhor é a tristeza do que o riso. Mas ele explica assim: porque com a tristeza no rosto se faz melhor o coração. Ele está falando que melhor a tristeza no rosto, às vezes, o teu coração se faz melhor. Você já parou para pensar que tudo que você está passando hoje é a permissão de Deus e Ele, com certeza, você está melhor do que ontem? Você não é uma pessoa melhor do que ontem, não é? Amém? Eu sou, irmãos. Eu estou passando por uma prova, algo que parece que é além das minhas forças tem momento. Minha esposa também. Mas eu tenho certeza que Deus tem me feito uma pessoa melhor diante disso tudo que estou passando. E o salmista, ele quer nos fazer meditar ao ponto de sermos pessoas melhores. Não é de você viver, sabe, triste. Ele está dizendo o seguinte: que nós precisamos meditar no Senhor todos os dias. O que você está passando hoje? Pense nisso. Aqui no verso 4 fala: o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. O coração da pessoa sábia está na casa do luto. Por quê? Porque ele medita e ele fala com Deus todos os dias. Não porque ele é uma pessoa triste, não, irmãos. O sábio, ele não é uma pessoa triste. Ele é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Porque eu tenho certeza de uma coisa:
Para nós testemunharmos da presença de Jesus na nossa vida, a gente tem que ter um semblante o quê? Alegre. Alegre. Se você tiver um semblante triste, cabisbaixo, como que você vai falar de Jesus para as pessoas? Vão dizer, cara, tu é, sabe, tu só vive triste, tu só vive chorando, reclamando. Não é verdade, irmão? Um dia desse eu vi o irmão Bira chegando aqui, né? Ele falou comigo uma notícia boa, só um segredo entre nós. E eu vi ele com o rosto, um semblante feliz. Eu vi, irmão, naquele dia que você falou aquela notícia para mim. Eu vi ele com um semblante feliz, com o cabelinho cortado, né? Bem arrumado, vestido. E eu falei, depois no final do culto ele me deu a notícia. Eu falei, meu Deus. Pode falar? Ele aposentou, irmãos. Amém? O irmão Bira aposentou. Eu percebi a alegria dele, irmãos, sabe, na postura dele, no rosto. Irmãos, as pessoas precisam olhar para nós e ver que você serve um Jesus que trouxe esperança, que tem esperança. O meu filho falou hoje pela manhã, para todos os filmes e todas as séries, leva para o algoritmo, como é que ele fala? O algoritmo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Jesus Cristo, todos, ele falou, todos, Pai, todos. Graças a Deus que a mente dele ainda, sabe, tem que clarear muitas coisas, irmão, mas a esperança está viva no coração dele. Olha, irmãos, isso para mim é o mais importante de tudo. Porque que adianta a gente ganhar o mundo, ganhar bens, ganhar dinheiro, ter dinheiro na conta? Irmãos, eu conheço pessoas pessoalmente que têm dinheiro, que têm isso, e não são felizes, falta, e está faltando. E o salmista, ele leva a gente, né, o pregador, eu não sei nem quem é quem fez o livro de Eclesiastes, né? Salomão, não é o salmista? Porque ele fala assim, o pregador, né? E aqui ele fala aqui no verso 5, ó, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Verso 6, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, e também isso é vaidade. Verso 7, verdadeiramente a opressão faz endurecer até o sábio. E aqui fala que o suborno corrompe o coração. Verso 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o alívio de coração. Verso 9, não te apresses no teu espírito em irar-te, porque a ira abriga o quê? No seio dos tolos. Eu queria parar um pouquinho nesse verso aqui, é importante para nós, o verso 9. Não te apresses no teu espírito em irar-te, porque a ira abriga no seio de todos os tolos. O pregador está falando aqui que a ira está dentro de todos os tolos. O tolo é aquele que às vezes está dirigindo e alguém me dá uma fechada, esbarrou com moto no meu. Um dia foi no retrovisor, foi no para-choque, deu um arranhadão, foi embora. E o tolo é aquele que vai irar-se e arrumar uma briga lá no trânsito. Olha só. O tolo é aquele que arruma uma briga por nada. O tolo é aquele brigão no trabalho, sabe? Já viu aquele brigão? Aquela pessoa que arruma uma briga por tudo. Esse é o tolo. E o sábio é aquele que deixa sair, né? E praticamente nós vemos isso acontecendo todos os dias, em todos os lugares. Pessoas tolas, e muitas pessoas tolas. Mas nós precisamos ser sábios. Isso é exemplo para nós. Nós precisamos ser o exemplo para as pessoas aí fora. Aqui fala no verso 10, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Verso 11, ó, tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos os que veem o sol. Olha só, a sabedoria é como a esperança, e dela tiram proveito como se tira do sol, como a gente toma um banho de sol, né, durante o dia,
porque nós precisamos tirar proveito da sabedoria que Deus nos dá. E qual o proveito que nós estamos tirando disso? Irmão, eu confesso para vocês que eu tenho tirado proveito dessa sabedoria do ambiente de trabalho. Tenho tirado bastante. E isso tem me ajudado profissionalmente. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que dar o melhor de nós. Seja em qualquer lugar, seja na igreja, em casa, no trabalho. Irmãos, e por eu ter dado do melhor, sempre dar o melhor, as bênçãos dos trabalhos têm vindo. É quando você é alguém em excelência nos seus trabalhos, Deus vai te abençoar mais e mais ainda. Talvez não é o tempo, você pode falar, poxa, mas naquele eu estou sendo massacrado, estão se aproveitando de mim. Calma, que alguém está vendo você. Alguém está vendo o teu testemunho, né? Já viu aquela palavrinha? Você está sendo filmado. Um dia alguém falou para mim, um chefe falou, Adriano, você é um funcionário exemplar, muito bom. Por isso, você vai. Eu pensei, amém. Graças a Deus por isso. Mas tem outros também, tem outras pessoas. Mas eu penso, como cristão, nós temos que ser pessoas diferenciadas. Diferenciadas, irmãos. Aqui fala no verso, é o 12, né? Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é ela que dá a vida ao seu possuidor. Olha só, irmãos, porque a sabedoria serve de sombra. O que é a sombra? É aquele frescor, né? Andando no sol, você pega aquela sombrinha, para ali, se refresca, toma água. Olha como é a sabedoria. Irmãos, estamos se aproveitando, estamos retendo a sabedoria de Deus para nós. Ela está fazendo diferença na nossa vida. O verso 13: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que fez ele, né, torto? No verso 14: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Vou ler de novo 14. No dia da prosperidade goza bem. Ele está falando assim, se alegra no dia da prosperidade. É um dia de festa, se alegra, querido, se alegra no dia da prosperidade, porque ninguém tem como viver só de tristeza. Mas ele está falando que, mas no dia da adversidade, sabe o que a gente tem que fazer? Considerar. Considera, porque a adversidade te faz uma pessoa melhor. Não tem como viver a adversidade, mas a adversidade ela vai fazer você meditar e ver em quantas coisas nós poderíamos fazer melhores. Eu tenho certeza, se Deus lhe desse uma oportunidade para você ou para mim, tenho certeza que o trajeto dos seus caminhos, se você pudesse voltar 10, 20 anos, seriam melhores nas escolhas. Com certeza. Então o salmista está falando que a gente tem que considerar as provações, as dificuldades. No verso 15: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça. Irmãos, eu queria parar aqui nesse verso, no verso 15. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Olha só. Há um justo que perece na sua, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua. Olha o que o pregador está falando, irmãos. Há um justo que perece na sua justiça. Ele está falando talvez de nós. Um cristão justo que perece na sua justiça, e o ímpio que prolonga os dias de vida dele na maldade que ele vive. Precisamos entender, irmãos. Às vezes nós podemos falar assim, como eu vou pegar essa palavra, muito rígidos, ou talvez muito extremos, extremistas. Extremista acho que é a melhor palavra. Já viu aquele cristão extremista? Já viram? O que as pessoas acham dele? Fala? Não gosta? Um fanático. Irmãos, olha só. Vou contar uma pequena história.
Lá no trabalho nós temos o portão dos fundos, que esse portão ele é fechado às 8 horas em ponto. A nossa gestora pede. É um portão que só entra os carros, funcionários também, mas 8 horas da noite, na hora do meu plantão, ele tem que estar fechado. E temos um amigo, ele é evangélico também, e ele era, mas ele não é mais, ele era extremista. 8 horas, ninguém passava naquele portão. Ninguém, irmãos, ninguém. Cara, eu preciso comprar um refrigerante, quero fazer um lanche. Cara, eu vou ali fora comprar um churrasco, um hambúrguer, uma quentinha. Ninguém passava naquele portão. Só o supervisor falasse assim: ó, pode deixar fulano de tal passar aí, que eu mandei. Como vocês acham que as pessoas consideram a mãe? Insuportável. Não é, não é? Irmãos, cuidado com o extremismo, irmãos. Tem coisa que dá para você equilibrar e levar, irmãos. Senão você faz. Como que a gente vai pregar o evangelho para alguém se a gente é extremista? É, queridos, o pregador ele está falando que, por isso que às vezes o ímpio, na sua maldade, ele prolonga os dias dele. Olha só, ele está falando que isso acontece, e isso é o que acontece. Os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. Flexibilidade, isso, irmãos, é muito importante. Como cristão, precisamos ter um equilíbrio, flexibilidade. Eu não estou dizendo se ensina ou não, não é isso não, irmãos, tá? O que é correto, o que é pecado, não, eu não concordo. Mas é flexibilidade em algumas coisas, algumas regras que os homens colocam, e a gente precisa ser flexível. Né? E o pregador, ele fica preocupado com o que ele está vivendo. Entende? Porque ele já tinha percebido esses erros na vida dele. Entende? E aqui fala que, no verso 16: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirás a ti mesmo. Né? Ele fala assim: por que destruirás a ti mesmo? Você entende? Ele fala assim. Ele está dizendo que a gente precisa ser pessoas justas, mas cuidado com o extremismo. Equilíbrio. E ele fala assim: bom é que retenhas isso, e também disso não retires da tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Irmãos, o pregador ele fala que quem teme a Deus escapa dessas armadilhas. Eu estava conversando com um amigo que eu estou trabalhando para ele, e ele é uma pessoa muito inteligente financeiramente. E ele falou: Adriano, a maioria das pessoas tem dificuldades em lidar com cargos na igreja ou no trabalho, e às vezes sobe a soberba, né? Eu sou tal, eu que mando, é assim. Isso acontece muito. Então ele estava falando, isso atrapalha muito a vida profissional da gente, e a gente poder crescer, entende? E foi essa semana, eu contei para minha esposa, né? Eu não gosto de contar as coisas em casa, porque já tem tantos problemas, a gente fica contando os problemas, né? Então eu não gosto. Mas a semana a gente, quando chegou de manhã, 5 e pouca da manhã, a funcionária Daniela, uma senhora, chefe da enfermagem, e ela chegou e falou comigo: eu estou muito estressada, tem paciente que está xingando a gente de tudo quanto é nome que você imagina. Aí ela falou: tá bom, não precisa falar. Nesse dia, quem era o supervisor era o Mike, meu chefe, e eu falei com ele: ele não está aqui. Fala com ele que eu quero ir lá em cima para resolver essa situação, não estou aguentando mais. E demorou uns 20 minutos, ela desceu de novo, porque ele não foi, né? Aí eu liguei para ele, no celular dele, e Mike, vem aqui, o negócio está quente lá em cima, a gente precisa ir lá. Aí fomos lá em cima, chegamos lá, irmãos, um senhor bem magro, a enfermagem disse que ele estava 30 quilos a menos do peso dele, estava com câncer terminal. Como é que você chama o câncer terminal quando o câncer se espalha pelo corpo? Metástase, ele estava com metástase, tinha se espalhado pelo corpo todo. E ela veio
e o meu supervisor atrás, eu aqui, e ela começou a falar com ele, gritando, não sei o que. Eu falei assim: mãe, tira ela daqui, tira ela daqui, para a gente poder conversar com ele. Irmãos, que amor de pessoa. Ele falou assim: poxa, mãe, poxa, segurança, eu não quero atrapalhar com a cultura de vocês. É que eu estou sentindo muita dor, e eu chamo ela não vem, e eu começo a xingar. Eu falei: eu esqueci o nome dele, sabe? Eu falei assim: fulano, não xinga elas estão trabalhando, grita, mas não xinga elas. Aí começou a chorar, né? E ele falou assim: poxa, procura meu óculos aí ele a roupa de cama, irmãos, nem força para botar o óculos ele tinha. Peguei o óculos na cama, coloquei no rosto dele, aí conversamos um pouquinho, e pensei assim: meu Deus, qual a palavra que eu dou para esse homem agora? Eu só falei assim: sinta-se nas mãos de Deus. Falei com ele: sinta-se nas mãos de Deus. E aí ficou tranquilo, ele falou que não ia xingar mais, né? A gente desceu, eu fui lá, falei com a funcionária, falei com ela porque vai para casa, está na hora de ir para casa, estou muito estressada, eu estou terminando o plantão para casa. Aí o Mike também conversou com ela. Quando foi no outro plantão, tinha aparecido. Irmãos, assim, eu penso que a sabedoria é algo que precisa fazer parte da gente em todos os momentos. Você não sabe a situação que vai ocorrer na tua vida hoje ou amanhã, que você vai precisar usar essa sabedoria. O que você está passando que está faltando sabedoria? Medita. O que você está passando hoje que está faltando a sabedoria? Se está faltando a palavra de Deus, fala para pedir e peça a quem? A Deus. Ele é o Senhor da sabedoria. Ele é o Senhor que pode te dar sabedoria para resolver qualquer problema. Ele é o Senhor que vai te dar a condição de você viver com um problema que talvez ele não queira, ou não pode, ou não tem como ele resolver hoje. Mas ele vai te dar sabedoria para você viver com essa situação. Isso está acontecendo comigo. O Senhor tem me dado sabedoria para viver com certas situações, com certos tipos de coisas que pedimos a Deus. Senhor, me dá a cura. Não é assim? Nós não pedimos? Mas o Senhor não dá. Mas Ele vai te dar a condição de você viver com isso. A minha graça te basta. Tem sido assim. Aqui fala que a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Amém? Vamos ler aqui no verso 19. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Verso 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. É verdade. Tampouco apliques o teu coração todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoe. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste os outros. E tudo isso inquire com sabedoria, e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi, e profundíssimos o que achará. Ele está falando o seguinte, irmãos, que nós, como servos de Deus, nós vivemos uma vida que todos nós pecamos. E às vezes amaldiçoamos e pedindo a Deus sabedoria, mas a sabedoria às vezes não está em nós. E a gente amaldiçoa e depois se arrepende, vê que a gente fez besteira, né? E a gente pede perdão. E ele está falando que a gente precisa realmente, que nem todas as palavras em que vemos, ouvimos, aplicamos, não conseguimos aplicar. Porque parece que a vida é tão curtinha, sabe, nessa terra, que quando a gente vê, a gente se olhando no espelho. Um dia desse era criança, hoje os cabelos estão brancos, já estão tudo ficando branco, ou já ficou tudo branco,
Não é assim? É assim mesmo. E as marcas vai surgindo, né? E a gente fica pedindo sabedoria a Deus para tomar as decisões corretas, para errar menos. E no verso 27, 28 e 29, para a gente encerrar, ó. Vede aqui isso. Achei, diz o pregador, conferindo uma coisa. Ele fala assim: eu conferi uma coisa com a outra para achar a causa, né? Aí no verso 28, causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000, achei eu, mas uma mulher que entre todas estas não achei. E o verso 29 ele fala assim, irmãos, olha só o que o pregador ele fala: vede isto, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas astúcias, invenções. Deus criou o homem reto, mas é ele que se mete em encrenca. Já viu? Não é a gente que se mete em encrenca, é ou não é? Quem se meteu em encrenca lá não era? Deus dá uma ordem, fala, Eva se mete em encrenca, leva a encrenca para o marido abraça também, sabe, entra em acordo. Aí eu penso assim: se tua mulher entrar numa encrenca, você vai entrar junto com ela ou você vai entrar para resolver? Se teu marido entrar numa briga, você vai entrar para resolver, você vai pegar o pau e vai partir para a briga também com ele. Irmãos, precisamos meditar de como estamos vivendo. Como estamos vivendo, sabe? E olha, o meu desejo assim, a minha oração diante desse livro que nós só meditamos um pouquinho, irmãos, aqui, aprendamos realmente a ser cristãos, mas cristãos verdadeiros, irmãos, cristãos onde as pessoas olham e vejam você como cristão, vejam você uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada, não extremista, sabe? Um cristão onde realmente fala de esperança, não fala de morte. Cristão não pega o evangelho: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O verdadeiro cristão, ele prega como? Aceita Jesus, há uma esperança, né? Há uma terra renovada, tudo isso vai passar. Irmãos, tem tantas maneiras, né, de se pregar o evangelho, que Deus possa realmente moldar a gente, irmãos, sabe, moldar o nosso ser, moldar a nossa vida, de maneira que nós possamos fazer diferença num mundo totalmente corrompido, num mundo onde as pessoas preferem ter um bom perfume, o perfume mais cheiroso e mais caro do que uma boa fama, do que um nome limpo, né? Do que um nome limpo. Não estou dizendo um nome limpo só nos bancos, não, mas um nome limpo, sabe, do bairro, do trabalho, sabe, nos locais onde nós ali vivemos. Que Deus nos abençoe, que Ele nos transforme, que verdadeiramente assim, né, lembrando dos discípulos, eu lembro dos 12 discípulos, 11 se deixou transformar uma, mas eles eram pessoas do passado, eram ladrões, bipolar, sabe, eram, olha, ganancioso, e depois de passarem um tempo com Jesus, mostraram verdadeiramente que tinham sido transformados. Quanto tempo nós temos vivido com Jesus? Aí a minha pergunta é: será que realmente estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus? Será que realmente, como o pregador está falando aqui, realmente estamos buscando melhorar a nossa vida diante de uma comunidade corrompida? Que Deus nos abençoe. Meu desejo é minha oração. Amém. Depois dessa mensagem que nos levou a uma profunda reflexão, convido a todos a ficarmos de pé.